Jesus, no poder do teu precioso sangue, eu peço agora, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de nossas vidas. Hoje é o 4º dia da nossa campanha, Senhor, nos livra de toda dependência carnal, Senhor. Que nós possamos ser mais dependentes de Ti, Pai. Pai, que nós possamos, Senhor, entrar na porta da obediência conforme os Teus desejos, Pai. Submeter o Teu Espírito Santo, porque Tu és fiel, Senhor. Que nós possamos beneficiar, Senhor, Pai, através do Teu Espírito, Pai, na fidelidade, para sermos honrados em obediência, Senhor. Pai, derrama a Tua bondade sobre nós, Pai. Nos ensina a falar à Sua maneira, Senhor. A conhecer o Teu coração e ser guiado pelo Teu Espírito, Senhor, pela Tua vontade. Seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, ensina, Senhor, o Teu povo a ter equilíbrio, cada um que está neste grupo, Pai. Senhor, que possamos Te imitar, Jesus, a falar das Tuas promessas para nossas vidas, que nós possamos ter, Senhor, um temperamento, Senhor, equilibrado. Pai querido, Pai amado, abençoa o Teu povo, Senhor, tem misericórdia de nós, Papai. Quebra todo jugo, toda cilada, toda palavra que foi lançada sobre as nossas vidas, meu Deus, porque é o Senhor que comanda a nossa história, Senhor. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus. Pai, que o Senhor venha neste momento, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, entrar com providência na vida de cada um dos Teus filhos, Jesus. Pelo poder do Teu precioso sangue, liberta, Senhor, de todos os grilhões, de toda situação, Pai, neste momento, Jesus. Pai, eu creio, Pai. Eu creio e me submeto à Tua palavra, Jesus. Eu recuso a me submeter, Senhor, às minhas falhas, Pai. Eu me recuso, Senhor. Todas as minhas falhas hoje, Senhor, sejam elas, Pai, reconhecidas por mim, Pai, para que eu possa entender melhor como é feita a Tua vontade na minha vida, Senhor. Arranca, Jesus, o que não é de Ti, Pai. Arranca, Senhor. Arranca, Jesus, o que não é de Ti, Papai. Que nós possamos receber o renovo do alto, daquilo que o Senhor tem para nós. Corrige, Senhor, a ignorância. Nos dê instrução do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, que nós possamos agir com amor. E que toda necessidade que nós estejamos nesse momento, Pai, precisando, que o Senhor desça com Teu socorro, equilibra, reajusta, Jesus, toda ferida com o Teu bálsamo sedativo, Jesus. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, não deixa o adversário dizer que está tudo perdido, Pai. Não deixa, Jesus, blinda a nossa mente e o nosso coração, Senhor. Neste momento, Pai, tira de nós tudo que não provém, Jesus. Tudo que não provém de Ti seja arrancado. Em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje é o 4º dia da nossa campanha, para que o Senhor possa nos livrar de toda dependência carnal. Baseado no livro de 2 Reis 5, 9 ao 12, eu vou ler apenas o 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu, vou ler até o 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te por 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Em Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aleluias. Amados, uma das coisas que mantinha Naamã leproso era o domínio da carne. O que havia sobre ele neste domínio manifestava-se em impulsos carnais. E isso fica claro se a gente observar a sua reação até mesmo diante das palavras proféticas de Eliseu.
se a gente olhar e observar bem, a relação profunda com a carne o mantinha enfermo. Em 2 Coríntios 6,12 fala que não tendes limites em vós, mas estáis limitados em vosso próprio afeto. Amados, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a carne, que luta contra o espírito, ele está se referindo à natureza carnal, o carnal do homem. O que nos faz escravos é o quê? É 8 João 34 e Gálatas 5:13. É umas referências bíblicas para você meditar. O que nos faz ser inimigos de Deus? Em Romanos 8:7, o que nos faz ser deformados quanto à nossa verdadeira constituição, né? Juízes 6 fala sobre Gideão. Então Jesus disse-se claramente, amados, a Nicodemos: quem é nascido da carne é o quê? É carne. Então a natureza carnal, ela carrega toda a herança enferma do pecado. Porém, o homem espiritual, ele é sarado, ele é liberto, ele é preparado para viver o quê? O novo de Deus. Isaías 1:19 fala sobre isso. Então, o nosso mergulho hoje é para nos livrarmos de toda a dependência carnal, a dependência de pessoas do aspecto pessoal, financeiro e afetivo. Quanto à nossa dependência de nós mesmos, da nossa própria força, nós entendemos o que nessa história? Naamã, queridos, Naamã, ele se apoiava no rei, que dava ali retaguarda a ele, o seu status como humano, né, como ser humano. Ou seja, ele era um homem poderoso financeiramente, mas não adiantava ter dinheiro, porque não tinha saúde. Ele chegou o quê? Na situação que era somente Deus. Você sabe quando Deus ele prova a gente? Essa semana eu estava conversando com uma jovem e ela estava com seu filho internado, né? E eu perguntei para ela, eu falei assim, tem quantos anos que você está afastada dos caminhos de Deus? Ela falou assim, tem exatamente 8 anos. E ela vivia com o pai do menino e tudo. E por causa da doença do filho, ele internado, ela teve que... Foram muitas coisas. E por último foi a perda dela do relacionamento, né? Do pai da criança sair de dentro de casa. Aí eu falei para ela, falei assim, você sabe qual é o maior mal do ser humano? Ele se prender a coisas e às pessoas. É ele entender que ele precisa ser mais dependente de Deus, sabe? Tudo isso tem um preço, amados. Nada vem de graça. Ah, mas eu saí do pecado, eu não tô fornicando, eu não tô fazendo. Mas você está continuando dependendo da mesma situação de antes, você está dependendo agora. E aí vem os vazios, vem as situações contrárias. Ah, eu vou me render mesmo. Isso chama-se fraqueza. Não deixe que a fraqueza domine você. Amados, Deus está falando conosco. Muitas vezes o Senhor nos coloca assim, na mesma forma que Jacó, que teve que ficar o quê? Sozinho com Deus no vale de Jaboque, né? Então o que é essa dependência carnal? E como quebrar a dependência carnal da escravidão, né? Do próprio corpo? Vamos colocar aqui Esaú. Quem foi Esaú? Gênesis 25, 29 ao 30. Esaú, ele estava cansado, não é verdade? Ele estava, mas Jacó também estava. Ele estava com fome. Jacó também estava. E qual foi a diferença entre eles? A diferença é que um valorizava as coisas espirituais e o outro as carnais. Então, todos nós temos desejos humanos e necessidades humanas. E o que acontece é que na pessoa que é carnal, esse desejo, ela rege a vida da pessoa e a leva para perder os verdadeiros valores espirituais. Esaú viveu uma vida dura por ter o quê? Por ter aberto mão da sua primogenitura, quase não saiu. E tudo isso, amados, para satisfazer um momento que não durou 10 minutos. Quantas pessoas que estão dominadas por apelos, né, mais básicos da carne, são roubadas. Esaú foi roubado pelo quê? Pela fome.
Para alguns, o sono excessivo, ele gera uma ira excessiva. Então, pessoas que não são felizes são pessoas escravizadas, né? Por quê? Porque o bem ele faz bem, mas nem todo mundo está satisfeito em fazer o bem, né? Então, já começa a entrar aí o mal. Então, essa necessidade da libertação, ela precisa acontecer em nossas vidas. E você vencer a escravidão é você aprender a ser dominado pelo Espírito Santo. O que é domínio próprio, né? Cada um de nós temos a busca, né, a esse domínio próprio. É parte da consciência daquilo que é mais importante. O domínio do desejo pessoal acima dos objetivos de Deus. Quem foi que fez isso? Jonas. Jonas era um profeta, conhecia a verdade, né? Ele conhecia a vontade de Deus, ele sabia, porque ele ouvia a voz de Deus. Porém, o seu desejo pessoal, carnal, era maior do que a consciência do que Deus queria. Então, qual a consciência disso? Jonas, ele atraiu para si o quê? Tempestades, ele atraiu lutas. Não queira ficar passeando em o quê? Em círculos. Esteja com você em paz. A verdade é que a carne ela produz um tipo de paz que é passageira, é ilusória, é destrutiva. Jesus falou: eu vos dou a minha paz e não dou como o mundo dá. Deus falou para Caim: o teu desejo é contra ti. Amados, nós precisamos entender que a vontade de Deus é que é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se você vencer o domínio do desejo pessoal, é você se entregar voluntariamente ao Senhor. Sabe, eu já estou assim, Deus, eu não controlo meus ouvidos, eu não controlo a minha boca, eu estou assim entregando tudo mesmo para Deus. Por quê? Porque quando a gente chega à conclusão de que o único caminho que te traz paz é o que nós estamos, é em Deus, aí você já tem uma fé amadurecida. Então, a necessidade de autoafirmação, ela quebra todos os princípios espirituais. Então, acaba que o quê? A gente não é ficar contra Deus, né? Como Saul fez lá em 1 Samuel 13:8. O diabo, ele quer colocar o homem contra Deus. Saul foi o primeiro rei. E ele não tinha concorrentes. Ele poderia ter ido bem longe. Mas aí o que o diabo fez? Ele trabalhou nas deformações dele. Ele era o quê? Inseguro, inconstante. Ele era orgulhoso. Então o diabo trabalhou o quê? Na rebeldia dele contra Deus. Existem pessoas que por suas necessidades afetivas, seus complexos, sua baixa autoestima permitem que o inimigo trabalhe em suas deformações e com isso rouba sua atenção para elas, né? E rouba sua atenção e elas ficam o quê? Deprimidas, e aí cria inveja, ciúme, cria tudo que é tipo de origem de sentimentos. Então, o que eu quero falar para você? O insucesso, ele vem de Satanás, ele não vem de Deus. A falta de equilíbrio faz você se entregar a tudo e aparecer pela frente, né? Como fez Sansão, lá em Juízes 13:24. Então, é famoso, né? Que pulava de galho em galho. Mas por quê? Né? Havia ali, claro, uma deformação carnal. E nesse sentido, mas aí acima de tudo, um domínio espiritual se manifestava carnalmente em Sansão. Alguém que era assim, o quê? Predestinado por Deus para ser o quê? Santo, 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 santo. Mas aí o diabo usou o quê? As suas fraquezas, né? Trabalhou nas fraquezas dele. Não é diferente hoje. O inimigo age nas suas fraquezas para tentar trazer para a sua vida e tentar o quê? Te paralisar. Você precisa dar um basta à carne. Então, se você tiver que ter, amados, tenha, mas tenha diante da graça. A graça do Senhor te basta. Ah, mas eu quero, mas a graça do Senhor te basta. Ah, mas eu posso, mas a graça do Senhor te basta. Mas eu quero isso.
mas a graça do Senhor te basta. Nós precisamos aprender a viver, sabe, contentes e na dependência do Senhor. Então Ele tem o melhor para nos dar. Quando esse domínio próprio ele é quebrado, nós somos o quê? Eu digo domínio, sabe? Esse domínio próprio, eu não consigo, as minhas emoções são mais fortes. Você é dominado, né? E quando você passa a dominar, né? Você passa a ter equilíbrio, você é livre. Você é livre, você sabe usar sua autoridade, como diz em Romanos 8:1, Gálatas 5:1, Lucas 10:17. Então nós ficamos o quê? Liberados para o quê? Vivermos a herança que Deus preparou para nós. Então, amados, creia, aleluias, creia. Seja a tua casa como a casa de Perez, né? De Tamar, que teve de Judá, lá em Ruth 4:12. Ai, amados e queridos do papai, queridos e amados, reconhecer os erros e mudar de atitudes é ser obediente, praticar a lei e não reter aquilo que não mais nos pertence, é ser fiel. Consagra ao Senhor o teu melhor, se consagre a Ele. Fale com Deus. Se você errou, fale com Deus hoje. Fala: Senhor, eu sou falho, mas eu estou aqui. Eu quero mudar. Me ensina através do teu Espírito Santo a orar, a te obedecer. Amém? Que o Senhor Jesus vos te abençoe e te guarde. E que essa palavra possa semear no seu coração. E que ela possa ser colhida o melhor fruto lá na frente. Doce, frutos doces, sementes maravilhosas. Amém? Direto do coração de Deus para você. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.